amados amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma vez eu estou aqui para trazer para vocês, perdão, mais uma mensagem para o teu coração, que é a Palavra de Deus, porque você é de Deus. Veja, ainda não estou num estudo, num lugar separado para eu gravar meu vídeo, né? Estou aqui em minha residência, né? Mas sinto prazer no coração de trazer a palavra de Deus para o coração de vocês, para que vocês venham despertar enquanto está vivo nessa terra. Porque sabemos que depois da morte segue-se o juízo final, né? E ninguém quer ir para o lugar onde está preparado para Satanás e seus demônios. O homem não foi preparado para ir morar no inferno, não. O homem foi preparado, foi criado em imagem e semelhança de Deus, para viver com Deus, para viver no reino de Deus, e receber a salvação. Mas por causa do pecado, o homem, toda a humanidade foi afastado da presença de Deus. Mas Deus trouxe novamente uma oportunidade para que o homem retorne ao seu Criador, venha morar no reino de Deus, venha ter a salvação da sua alma e não venha passar pela condenação. E essa oportunidade é agora, enquanto estamos com vida. Depois da morte, não tem mais jeito. O homem irá dormir, mas irá despertar um dia, Deus vier, para julgar, se acordar, para passar pelo julgamento e receber a condenação. Um receberão a condenação e o outro receberão a salvação. Não sou eu que vou julgar, é a própria palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que para aqueles que crêem e os que não crêem será horrível, terrível. Quero trazer a mensagem da palavra de Deus para vocês. Sei que o vídeo vai ficar um pouco longo, mas o Espírito de Deus tem colocado no meu coração, né, essa palavra a respeito de um jovem, um homem rico, um jovem rico, que vinha com suas carruagens, com seus bois, seus camelos, que vinha com todos os seus empregados, seus escravos. E aquele jovem era rico, poderia ter tudo que ele queria. Ele conseguiu tudo que ele queria. Mas a Bíblia relata que ele foi ter com Jesus, um encontro com Jesus. E quando ele avistou Jesus, ele poderia comprar o que ele quisesse com o dinheiro. Ele era rico, né? Hoje em dia o rico pode comprar o que ele quer, né? Mas tem algo que ele não pode comprar. O dinheiro não compra, o ouro não compra, a prata não compra. Tesouro nenhum na terra pode comprar. É a salvação da alma, é a libertação, é a paz de espírito, que só Jesus Cristo tem. E Ele dá de graça para todo aquele que crê e confia, para todo aquele que crê em Deus e recebe o Filho de Deus, o Salvador do mundo, Jesus Cristo, como seu único Salvador. Crê no coração e confessa com a boca, como diz a palavra, ele recebe a salvação. Amém? E esse jovem viu Jesus com aquela caravana cheio de empregado, todas seus bens, sua riqueza, e ele foi ter com Jesus. Passou com Jesus. Aí Jesus viu o homem, porque Deus olha para nós, não olha como o homem olha para o outro homem. Porque o homem, ele vê por fora, mas Deus, ele vê por dentro.
Ele sabe quem é você. Antes que você venha falar, ele já sabe. Mas para que o vídeo não fique muito longo, eu vou logo falar o versículo da palavra de Deus, como esse jovem se expressou diante de Jesus Cristo. Jesus já estava com seus apóstolos. É muito profundo, muito longo, não dá para ir muito à frente. Mas vou deixar somente o versículo e você vai meditar. Você vai procurar no livro do Evangelho de Marcos. De número capítulo 10, o versículo de número 18, por aí. Você vai acompanhar. Você tem a Bíblia, leia ela, leia a palavra de Deus. E disse Jesus, no versículo 18, capítulo 10. E disse Jesus, vamos mais adiante um pouquinho, vamos atrasar um pouquinho, 17. No versículo 17, 10 e 17, diz assim, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E pergunta, né, irmão? Ele veio, se ajoelhou, se prostrou, reconheceu Jesus, sabia que Jesus era o Filho de Deus, sabia que Jesus é o caminho, sabia que só por meio de Jesus, o homem, o ser humano, a criatura, tem a oportunidade de salvar-se a sua alma. Só por meio de Jesus. Jesus é a solução. Foi o sacrifício que Deus enviou para ser feito, para justificar o pecado do homem, do ser humano na terra. E no versículo 18, Jesus responde e disse Jesus. E Jesus lhe disse, por que me chama de bom? Ninguém há bom, senão o que é Deus, senão Deus que está no céu. Jesus disse que ele não era bom era Deus. Porque o amor é de Deus. Foi Deus que enviou por amor ao mundo, no capítulo 3,16, está dizendo no Evangelho de João, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E Jesus disse, por que me chamar de bom? Bom é só o Pai, só Deus que está no céu. Mas Jesus olhou para o coração daquele homem. Jesus olha para dentro de nós e vê se você realmente está falando a verdade, se realmente você ama a Deus, se realmente você tem fé, se realmente você está arrependido, se realmente você vai confessar aquilo que está no teu coração. Se realmente você tem o verdadeiro amor por Deus. O versículo 19, Jesus diz, tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não desfraudará alguém a honra e honra teu pai e tua mãe. Só até aí, irmão. Se eu for mais à frente, né? Aquele jovem respondeu e disse, vou no versículo 20. E ele, porém, respondeu e disse, sim, mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. No versículo 21, Jesus olhando para ele, o amor lhe disse, falta-te alguma coisa. Vai e vende tudo quanto tem, dai aos pobres e terás um tesouro no céu. Amém. Só até aí esse versículo, eu não quero ir mais muito profundo. Jesus já estava vendo o amor dele, no coração dele. A quem ele mais amava. Aonde estava o amor daquele homem. Mas ele desejava ter o reino de Deus. Entrar no reino de Deus. Né? Amado ouvinte da palavra de Deus,
Deus conhece o teu coração. Aquele jovem, aquele homem rico, ele não tinha amor a Deus. Ele tinha amor ao seu dinheiro, aos seus bens. Né? Não que é pecado o ser rico, ser bem sucedido na terra, ter tesouro na terra, mas nunca venhamos trocar Deus pelo dinheiro, pelos bens da terra. Porque tudo que nós temos aqui na terra e construímos, o tempo destrói, o cupim come, a traça come, o ladrão rouba. Mas aquilo que você construir no reino do céu, no reino de Deus, ninguém destrói, é para sempre. E Jesus, olhando para o coração dele, vendo nele, disse: aí que provar o coração dele? Vende tudo quanto tem, dá aos pobres. Ele deu meia volta e voltou. A Bíblia diz que o fiel triste. Né? Essa é a palavra de Deus. Quando Jesus disse, num outro vídeo que eu vou postar, Jesus dizendo: quem quer vir após a mim, pegue sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Negue-se os seus desejos, suas paixões, a ganância, as coisas do mundo. Negue-se as suas emoções e siga Jesus. Quem tem Jesus não está preocupado com as coisas deste mundo, porque nada daqui ninguém vai levar. Ele pode ter dinheiro, ele pode ter o que tiver, um castelo, pode ter ouro, pode ter prata, mas daqui da terra, quando ele partir, ele não leva nada. Mas se ele estiver em comunhão com Deus, em Cristo Jesus, ele vai receber, ele vai encontrar, ele vai receber a vida eterna, o maior tesouro, a salvação, onde há paz, alegria, harmonia, felicidade, vida eterna. Amém? É preciso a gente se agarrar com Deus, buscar a Deus, estar de bem com Deus e aceitar o Filho de Deus como nosso Salvador, testificando diante dos homens nessa terra que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Assim nós partiremos um dia e teremos um tesouro guardado, que está escondido, que está guardado, aonde nem um tempo, nem a traça, nem o cupim, nem o ferrugem, nada pode destruir. É para eterno, é para sempre. Que você receba essa palavra no teu coração. E fique conosco no canal Motivação, Saúde e Malhação. Se inscreva lá, me ajude a trazer essa palavra de Deus para as pessoas, porque nós se preocupamos, nós evangélicos, se preocupamos com as pessoas do mundo. Queremos trazer e levar a palavra, porque Cristo Jesus nos ordenou por meio da sua palavra e disse: ide pregar o meu evangelho a toda criatura. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Deus não veio condenar ninguém. Jesus não veio condenar, mas veio salvar o mundo da condenação do pecado. Amém? Que Deus abençoe. Fique conosco. Curta e compartilhe neste vídeo. Se inscreva. Para a honra e a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.